E a coisa tá ficando complicada pro Paulo Borrachinha. O brasileiro Paulo Borrachinha enfrentou o Robert Whittaker no co-evento principal do UFC 298, a segunda luta mais importante de um evento numerado e uma luta que poderia colocar o Borrachinha na cara do gol para disputar o cinturão caso ele tivesse vencido. Mas o resultado da luta foi uma vitória do Robert Whittaker por decisão. Não que o Whittaker não tenha passado um sufoco, né? O Borrachinha chegou bem perto de vencer esse combate, ali no finalzinho do primeiro round, o Borrachinha conseguiu encaixar um chute rodado que pegou no queixo do Whittaker. O Whittaker chegou a fazer a dança da galinha, ficou tonto ali, mas o Borrachinha não conseguiu converter isso no nocaute, não teve tempo suficiente. A luta foi interrompida ali porque acabou o tempo, ele só teve pouco mais de 10 segundos para poder trabalhar com o Whittaker tonto ali. E no segundo round, o Whittaker já se recuperou. No intervalo, ele voltou bem e conseguiu apresentar um ótimo segundo e terceiro round, vencendo esses dois rounds com mais volume ali. O Borrachinha não estava conseguindo responder, embora o Whittaker tenha ficado com a lataria bem avariada por conta dos golpes do Borrachinha, mas foram golpes que não foram em volume suficiente para garantir o resultado pro brasileiro. E embora o Borrachinha tenha conseguido um bom momento no final do primeiro round, teve muita gente que pontuou, inclusive, esse round para o Whittaker, dando a vitória para ele por 30-27. Teve árbitro, inclusive, que também deu essa pontuação, porque o Whittaker estava vencendo aquele primeiro round até um chute rodado do Borrachinha conectar, e para algumas pessoas isso não foi o suficiente para virar o round, para outras foram dando um 2-1 aí para o Robert Whittaker. O Whittaker fica numa excelente posição para disputar o cinturão na próxima rodada, é um ex-campeão, ganhou do Borrachinha numa luta que ele passou um perrengue, mas conseguiu vencer de forma bastante consistente, e na categoria parece que ele tem a chance agora que não é mais o Adesanya como campeão de disputar essa cinta. Agora, para o Paulo Borrachinha, a coisa fica bastante complicada. Paulo Borrachinha vem lutando com uma frequência muito baixa, lutando uma vez por ano, e ano passado ele nem chegou a lutar. Claro, teve a lesão no braço e tal, toda aquela coisa que deixou ele fora por conta da infecção, mas ele não lutou e agora voltou, e me pareceu que estava faltando ritmo de luta para o Paulo Borrachinha. Parecia que o Borrachinha realmente era um lutador que tinha o punch mais potente nessa luta, né, que poderia fazer diferença, mas faltava volume, faltava aqueles 6 golpes por minuto que a gente tem em média aí dos resultados do Borrachinha, faltava entregar um pouco mais, coisa que o Borrachinha não conseguiu trazer para esse combate. Falei no início do vídeo que a situação está complicada para o Borrachinha, porque se você for olhar o histórico, o Borrachinha vem de 4 lutas com apenas uma vitória. Significa que desde a luta contra o Yoel Romero em 2019, veja bem o que eu estou falando, hein? Desde o Yoel Romero em 2019, o Borrachinha teve apenas uma vitória. Então, sim, se você contar nos últimos 5 anos, ele ganhou do Luke Rockhold e perdeu as outras 3 lutas que fez. Dá pra você ver isso de novo, copo meio cheio ou meio vazio, já tô usando muito essa metáfora aqui no canal, né? Mas é isso, se você for olhar pelo copo meio cheio, ele perdeu pro Vettori, que é um topo da divisão, pro Whittaker, que é um topo da divisão, pro Adesanya, que era o campeão da categoria. Então, assim, perdeu, mas perdeu para nomes muito grandes. Se você for olhar pelo copo meio vazio, o cara, desde 2019, tem apenas uma vitória em cima do Luke Rockhold, que era um cara que estava aposentado e foi uma luta bem ruim, e 3 derrotas. E nos últimos 4 combates, é um retrospecto bem negativo para o Paulo Borrachinha, que pode ter que dar passos para trás. Muita gente está acreditando que a gente vai ter o Chimaev avançando para disputar o cinturão da categoria, mas eu não sei se isso é uma verdade. A gente tem o Adesanya voltando a disputar, o Adesanya voltando a lutar, tem grande chance de ir direto para uma disputa pelo cinturão, tem história dele com o Dricus du Plessis, então o Adesanya pode furar essa fila. Com essa vitória em cima do Borrachinha, o Whittaker também se coloca numa boa posição para disputar o cinturão. Eu acho que o Chimaev vai ficar para trás, até porque a luta que o Chimaev teve contra o Usman não foi tão boa assim. Quem sabe não reassente essa luta aí de Chimaev contra o Paulo Borrachinha, quem sabe ele não consegue cavar essa luta de novo para acontecer. É uma luta difícil de acontecer? É. A gente tem agora que o Borrachinha veio de derrota e o Chimaev estava prometido para disputar o cinturão, então talvez o Chimaev não queira aceitar esse combate. Se o Borrachinha tivesse vencido, talvez acontecesse mais fácil. Mas enfim, é uma opção pro Borrachinha, ou então vai ter que dar passos para trás. Não vejo como o Borrachinha pode se manter no topo da categoria com esse cartel vindo de
4 lutas com apenas uma vitória e nos últimos 5 anos tem apenas essa vitória em cima do Luke Rockhold. Acho que o Borrachinha vai ter que realmente repensar o que ele vai fazer, até porque ele tem um contrato que é muito caro pro UFC, né? O Borrachinha ganhou por essa luta aí, segundo os anúncios do próprio evento, $250 mil pela luta. Se tivesse vencido, ganharia mais $100 mil. É mais de R$1 milhão que o cara custa por combate. Então, assim, precisa entregar mais lutas, precisa entregar mais resultado, precisa vender mais pay-per-view. Quem sabe o Borrachinha não estaria apto para lutar, por exemplo, no UFC Rio. O UFC Rio é um UFC que tá realmente meio capenga de nomes. A gente vai ter o Pantoja puxando esse UFC, embora seja o campeão brasileiro, não é um campeão com uma popularidade muito alta. Foi anunciado no UFC 300 que a gente vai ter o Alex Poatan contra o Jamahal Hill. Então, o Poatan, que poderia ser um cara a dar aquele empurrão no UFC Rio, tá fora. Então o Borrachinha talvez tem que dar os passos para trás, pegar uma luta que seja vencível para ele, lutar no UFC Brasil, quem sabe, para poder tentar galgar uma posição um pouco melhor aí no ranking, porque realmente com essa frequência de luta tá ficando complicado pro Paulo Borrachinha se manter no topo. Ele vende muito, atrai muita gente, tem o Secret Juice, tem o exército de memes, tem muita coisa que o Paulo Borrachinha tem feito direito na sua carreira, mas uma coisa que sustenta isso é aparecer no octógono e principalmente aparecer com uma vitória. Sem uma vitória, a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Vindo o Conor McGregor. Conor que é o Conor, tá desacreditado pelos fãs, a gente não sabe como vai ser a venda de pay-per-view dele na próxima. O Borrachinha, que realizou bem menos do que o Conor McGregor, vai ter que se recriar aí dentro do cage e vai ter que buscar umas vitórias para conseguir continuar atraindo fãs e continuar agregando ao seu legado. Mas e vocês? O que vocês acham desse resultado? Ficaram decepcionados com o Paulo Borrachinha? Quem vocês acham que ele pode enfrentar na próxima rodada? Será que o Borrachinha no UFC Rio seria uma boa? Se não tiver lesionado, talvez dê tempo dele fazer esse combate aí e seria uma boa, porque o UFC Rio tá precisando de um grande nome e o Borrachinha é um grande nome para venda de pay-per-view, principalmente um UFC acontecendo no Brasil. Coloca nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais!